Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula da disciplina de Sistemas Operacionais. Nessa sequência de aulas a gente está falando sobre os sistemas de arquivos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a implementação de arquivos, tá? Então a questão mais importante da implementação do armazenamento de arquivos é controlar quais blocos de disco vão com quais arquivos, né? Ou seja, você fazer essa relação de, dado que você tem o disco, é um conjunto de pequenos blocos, como você define qual bloco armazena a informação de qual arquivo, tá? Então, vários métodos são usados em diferentes sistemas operacionais, né, para monitorar quais blocos pertencem a quais arquivos. Dentre alguns exemplos desses algoritmos, você tem a alocação contígua, né, ou também chamada alocação linear, você tem a alocação por lista encadeada, a alocação por lista encadeada usando uma tabela de memória e o inodes, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada técnica dessa agora. Então, primeiramente sobre a alocação contígua, né? Então, o esquema de alocação mais simples é você armazenar cada arquivo como uma execução contígua de blocos de disco, né? Ou seja, a sequência de blocos onde aquela sequência todas pertencem ao mesmo arquivo. Então, assim, né, em um disco com blocos de 1 KB, por exemplo, um arquivo de 50 KB seria alocado em 50 blocos consecutivos. E com blocos de 2 KB, eles seriam alocados em 25 blocos consecutivos e etc. Então, imagine que você tem aqui, né, o disco, uma sequência de blocos. Isso aqui são os blocos, né? E nessa estratégia, o arquivo 1 ficaria com todos esses primeiros arquivos, esses primeiros blocos aqui, né? Então, tudo isso aqui seria arquivo 1, por exemplo. Já o arquivo 2 começaria aqui. Aí pegaria mais uma fatia. E todos eles, né, seriam dessa forma aqui, tá? Utilizando espaços sequenciais, tá? Um após o outro. E onde esses blocos pertenceriam sempre ao mesmo arquivo. Então, esse aqui é um exemplo, né, de alocação contígua de espaço do disco para 7 arquivos. Você pode ver que você tem o arquivo A, né, o B, o C, você tem até o arquivo G. E cada quadradinho desse aqui seria um bloco, né? Então o arquivo A ele está utilizando 4 blocos, o arquivo B ele está utilizando 3 blocos, o C utiliza 6 blocos e assim sucessivamente, né? E aqui na figura B você tem o estado do disco após os arquivos D e F terem sido removidos. Então cadê aqui o D e o F? Então que seria o D, né? Ou seja, fazendo a relação aqui com o estado anterior do disco. Então, o bloco D seria esse espaço aqui, tá? E após ele ser removido, você teria 5 blocos livres, mas você teria blocos preenchidos à esquerda e blocos preenchidos à direita. Então, você teria que achar um outro arquivo exatamente desse tamanho aqui para poder utilizar essa seção aqui que foi deixada livre após a remoção de um arquivo, né? Aqui é a mesma coisa, né? Quando você remove o F, você teria que ter outro arquivo exatamente com essa mesma sequência de blocos, tá? E muitas vezes isso não é possível, tá? Então, o desempenho na leitura usando essa estratégia ele é excelente, né? Pois o arquivo inteiro pode ser lido do disco em uma única operação, já que eles estão de forma linear, né? De forma sequencial. E apenas uma busca é necessária, né? Ou seja, para o primeiro bloco do arquivo. Depois, não são mais necessárias buscas ou atrasos rotacionais, né? Se você estiver utilizando um disco rígido magnético, né? Ou seja, aquele que fica com os discos rodando lá e você tem uma agulhazinha que fica lá posicionada lendo os dados conforme o disco passa pela agulha, né? Então, os dados são lidos com a capacidade total do disco. Portanto, né, a alocação contígua é simples de ser implementada e tem um alto desempenho, quando o arquivo está escrito de forma sequencial, né? Mas, infelizmente, né, essa estratégia, né, a alocação contígua, ela tem um ponto fraco muito importante, né, que é que com o tempo o disco ele se torna fragmentado, né? O que é ser fragmentado? É você ter diversos espaços vazios, né, no disco que não estão mais sendo utilizados por conta dessa estratégia da alocação ser sempre para frente, né? Então o disco não é compactado imediatamente após eliminar os espaços livres após a remoção de arquivos, já que isso envolveria você ter que copiar todos os blocos seguindo essa lacuna, né? E potencialmente milhões de blocos, o que levaria horas ou mesmo dias. Então, não é viável você, toda vez que você remover um arquivo, você chamar um algoritmo de compactação para ele copiar esses dados aqui, né? Para preencher esse espaço. Então, vai ter que copiar todos esses dados mais para trás um pouco,
todo esse aqui mais para trás um pouco. E isso quando aí você está tratando aí de milhões de arquivos, né? Milhões de blocos, tá? Então isso levaria horas ou até mesmo dias e seria um custo muito alto para ser feito no seu computador, tá? Então, de início, essa fragmentação ela não é um problema, né? Já que cada novo arquivo pode ser escrito ao final do disco, seguindo o anterior, né? No entanto, finalmente o disco vai estar cheio em algum momento, né, e vai ser necessário compactá-lo, o que tem um custo proibitivo, ou reutilizar os espaços livres nas lacunas. Então, no Windows você tem uma ferramenta lá que se chama desfragmentação, né, que ela faz exatamente isso, né, ela tenta realocar os dados no disco de uma forma que eles fiquem mais fáceis de serem lidos, né, você otimize assim a separação dos blocos no disco. E agora a gente vai falar sobre o outro algoritmo, né? O de lista encadeada, certo? Então, nessa estratégia, né, diferentemente da alocação contígua, aqui todos os blocos do disco podem ser usados numa lista encadeada, né? Ou seja, quase nenhum espaço é perdido para fragmentação de disco. Então, a estratégia seria você ter os blocos ligados como uma lista encadeada, né? Uma estrutura de dados de lista encadeada, onde cada bloco vai indicar o endereço para o bloco seguinte, né? Então, ou seja, se você quer ler o arquivo A, você só precisa saber onde está o bloco 0, você lê o bloco 0 e a partir dele você tem os endereços para os demais blocos do arquivo que você está lendo, tá? Mesma coisa aconteceria com outro arquivo, né? E etc, tá? Então, vejam que eles são armazenados, né, de forma distinta quando comparados com a alocação contígua e quase nenhum espaço é perdido para fragmentação com isso. Por quê? Porque se um bloco desse for removido, né, você pode realocar eles de forma bem mais fácil para outro arquivo, só utilizando a referência para o endereço de memória. Né? Por outro lado, né, embora a leitura de um arquivo sequencialmente seja algo direto, o acesso aleatório é de extrema lentidão. Tá? Então, para você chegar ao bloco N, o sistema operacional precisa começar do início e ler os blocos N mais 1, né? Ou seja, todos os blocos que estão antes dele, um de cada vez. E é claro que você realizar tantas leituras vai ser algo dolorosamente lento, tá? E para tentar contornar esse problema, você tem aí a outra abordagem, que é a alocação com lista encadeada, utilizando tabela de memória, né? Então, a alocação por lista encadeada, utilizando a tabela de memória, ela reduz as dificuldades encontradas na abordagem simples de lista encadeada, vista anteriormente, tá? Então, aqui você tem um exemplo de uma alocação por lista encadeada usando uma tabela de alocação de arquivos na memória principal, né? Então, aqui você vai ter os blocos físicos aqui à esquerda, você vai ter os blocos aqui, né? O bloco em si, e você vai ter uma marcação onde começa ou onde acaba cada arquivo, né? E os blocos também que estão sem uso, tá? Então aqui facilmente você consegue ver que o bloco 0 tá livre, então eu já aloco ele para um arquivo novo que está sendo criado, por exemplo. Se eu quiser acessar o arquivo A, eu já sei exatamente onde eu vou acessar esse arquivo, tá? E a principal desvantagem desse método é que a tabela inteira precisa estar na memória todo o tempo, né, para fazê-la funcionar. Então, se você tem um disco de 1 TB e um tamanho de bloco de 1 KB, a tabela precisa ser, né, de 1 bilhão de entradas. Então, vai ser uma para cada um do 1 bilhão de blocos de disco. E com isso você vai ter uma tabela gigantesca que vai estar sempre na memória principal, né, sendo atualizada. E isso é um custo muito alto, tá? Então, cada entrada vai precisar ter no mínimo 3 bytes, né? E para você aumentar a velocidade de consulta, elas deveriam ter 4 bytes. E desse modo, a tabela vai ocupar aproximadamente 3 GB da memória principal o tempo todo, o que é um valor extremamente alto, mesmo para os computadores atuais, né? Então, se você tem aqui uma entrada aqui de 4 bytes, né? Aí você multiplica aqui por 1 TB, né? Você faz a conversão aí. E você vai ter aí aproximadamente 3 GB de memória principal que vão precisar serem utilizados todo o tempo, tá? E por fim, pessoal, a última estratégia é a estratégia chamada inodes, né? O inodes, né? Que é o index node, né? E dado o inode, né? É então possível você encontrar todos os blocos do arquivo na tabela, tá? Então aqui você tem um exemplo de um inode, né? Você tem os atributos do arquivo. E nessa mesma tabela você consegue encontrar o endereço do bloco 0 do disco, né? Endereço do bloco 1, do 2, do 3, etc.
E você também pode ter um endereço de bloco de ponteiros, né? Ou seja, se o arquivo estiver cheio, né, você pode referenciar em um bloco uma sequência de outros blocos, tá? Como se fosse na lista encadeada, onde no final da lista você encadeia para uma nova lista, tá? E a grande vantagem desse esquema, né, sobre os arquivos encadeados, usando uma tabela na memória, é que o inode precisa estar na memória apenas quando o arquivo correspondente estiver aberto. Então vejam que aqui ele está tratando de um único arquivo, tá? Aqui eu precisaria ter a tabela com todos os arquivos que estão mapeados, tá? Então aqui somente a tabela, somente do arquivo que está sendo utilizado é a que vai precisar estar na memória quando for lido, tá? E se cada inode, né, ocupa n bytes e um máximo de k arquivos podem estar abertos simultaneamente pelo sistema operacional, né, para um determinado processo, a memória total ocupada pelo arranjo, né, contendo os inodes para os arquivos abertos é de apenas kn bytes, né, um valor muito mais abaixo do que os 3 GB aqui necessários na abordagem anterior, tá? Então o inodes ele ocupa menos espaço, né, que as abordagens anteriores. E a tabela para conter a lista encadeada de todos os blocos de disco é proporcional em tamanho ao disco em si, né? Então, se o disco tem N blocos, a tabela precisa de N entradas, né? Então, à medida que os discos ficam maiores, essa tabela cresce linearmente com eles, tá? Por outro lado, né, o esquema inode ele exige um conjunto na memória cujo tamanho é proporcional ao número máximo de arquivos que podem ser abertos ao mesmo tempo, tá? Isso é um valor que vai ser definido lá pelo SO. Então, não importa que o disco tenha 100 GB, 1000 GB ou 10.000 GB, tá? Vai utilizar o mesmo tamanho. Bem, pessoal, com isso a gente encerra aqui essa sequência de aulas sobre o sistema de arquivos, tá? Espero que tenham gostado e qualquer dúvida podem perguntar, tá? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.